E aí pessoas, finalmente eu apareci aqui com mais um vídeo longo pro canal. Loucura, né? Mas hoje é por um bom motivo. Essa teoria que eu vou trazer tem base em um conto que praticamente todo mundo já viu em algum momento, seja em Shrek ou seja em algum conto clássico da Disney. E considerando como o Toby Fox adora usar referências de conto de fadas em Deltarune, isso pode não ser coincidência. Então já fica o aviso, assiste até o final, porque essa teoria só funciona se você prestar atenção em cada detalhe. Também deixa seu like para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas. Bom, começamos do começo. No capítulo 1 de Deltarune, a gente já tem alguns ecos do que pode acontecer lá no final da história. O rei, que pode representar o cavaleiro, ou talvez um vilão ainda maior, sempre é derrotado, não importa o caminho. Se você jogou de forma pacifista, os personagens que você ajudou voltam para te ajudar. Se você foi violento, o Halsey resolve tudo e encerra o conflito. Isso pode parecer só mecânica de jogo, mas conhecendo o Toby Fox, isso pode ser muito bem uma pista do que vem depois. E é aí que a gente pula pro capítulo 3. Antes de entrar no minigame do Tena, aparece uma imagem bem específica. E sendo direto, aquilo parece um dragão em cima de uma torre. Mas aí que vem a pergunta importante. Quem seria o dragão? Se você jogou o capítulo 4, já sabe. Na história do Gerson, a Suzy é representada justamente como um dragão. Agora junta isso com outra possibilidade. E se o cavaleiro estiver tentando salvar a Dez, a filha perdida de Carol e irmã de Noelle? O item que a gente recebe após derrotar o cavaleiro, o Black Shard, causa um dano absurdo tanto no Titã quanto nos spawns dele. Isso pode não ser só gameplay, pode ser uma dica de que o cavaleiro está caçando titãs, não por poder, e sim procurando em qual deles a Dez está presa, como uma princesa trancada numa torre. E por que o titã seria essa torre? Se você reparar, os chefes finais seguem um padrão bem curioso. Peças de xadrez. Capítulo 1, o rei. Capítulo 2, a rainha. Capítulo 3, o cavaleiro, não o Tena. Pra quem não sabe, Knight é justamente o cavalo no xadrez. Então capítulo 4 fecha isso com um titã, que pode muito bem representar a torre. E não é só uma teoria solta, a gente literalmente escala o titã. E a música desta parte se chama Crumbling Tower, ou seja, o próprio jogo já está chamando aquilo de torre. E no conto clássico, a princesa fica presa em uma torre gigante. Agora pensa comigo, se a Dez está realmente dentro de um titã, não existe forma normal de salvar ela. Para derrotar um titã, você precisa da alma e da luz do Chris. E é aqui que a teoria realmente começa a pesar. No conto, o cavaleiro chega, mata o dragão e salva a princesa. E se em Deltarune, salvar a Dez exigir matar a Suzy. Isso explicaria muita coisa. Por que manter a Suzy distante? Porque a Carol demonstra ter tanto medo dela. E indo além, e se a Carol for o próprio cavaleiro? Uma mãe tentando desesperadamente salvar a filha, abrindo fontes das trevas, enfrentando titãs, procurando a Dez, até o ponto de se tornar algo monstruoso, o Cavaleiro do Rugido. E mais, e se o objetivo dela for justamente causar o rugido? Não por destruição, mas como um meio de invocar os titãs, derrotar cada um deles, até finalmente encontrar e salvar a filha. Eu sei, parece loucura, mas quando você junta todas essas pistas, a estrutura do conto de fadas, o padrão das peças de xadrez, o simbolismo do dragão e da torre, e a conexão com a família Holiday, começa a ficar difícil de ignorar. Até porque, dentro do jogo Dragon Blazers, que é baseado no livro do Gerson, que por sua vez se conecta com a profecia, uma das fases finais é o Palácio de Gelo. Aí fica a pergunta final: quem em Deltarune tem ligação direta com gelo e vive em uma mansão? A família Holiday. E se tudo estiver conectado, então talvez o final dessa história não seja sobre salvar todo mundo, mas escolher quem precisa ser sacrificado.